Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete. Nós estamos dando sequência à nossa série de videoaulas sobre psicopatologia e critérios diagnósticos. Na perspectiva existencial humanista, a gente não toma isso como o centro, como a questão mais importante. Outras perspectivas dialógicas também, né, não tomam isso como o mais relevante sobre o sujeito, né? A gente tenta fugir desses enquadros diagnósticos justamente para a gente poder olhar para as particularidades, mas a minha fala aqui é uma fala de que precisamos sim entender os critérios diagnósticos, né? Não trabalhamos com eles como um carro-chefe, mas é importante que a gente saiba para fazer melhores orientações, conversar com outros colegas, né? Por exemplo, com o psiquiatra que acompanha o caso, fazer um bom encaminhamento, poder discutir isso. E os critérios diagnósticos, então, essa questão da descrição dos sinais e dos sintomas funcionam como uma possibilidade de contar sobre esse sujeito, né? E nós estamos tentando entender um modo de existência, um modo de funcionar. Poderíamos, então, fazer essa observação sobre a palavra personalidade, né? Ela não está pronta, não está finalizada, mas ela representa um molde importante, significativo e muitas vezes, então, um molde de captura, um molde de sofrimento, um molde de repetição, né? A própria ideia de molde é repetir, né? E dentro do transtorno de personalidade borderline, a gente está falando de 3 Is. E aí eu deixo isso sempre com os meus alunos, né? A instabilidade, a impulsividade e a intensidade. São os 3 Is, né? Deixei anotado aqui para na hora de contar para você não gerar tanta confusão, não me esquecer aqui de nenhum. Instabilidade, impulsividade e intensidade. Então é um cliente, se fizermos esse olhar a partir das características descritivas, ele vai apresentar então uma marca de impulsividade, gera uma autodestrutividade, né? A palavra aqui dentro dessa característica do transtorno de personalidade uma palavra que precisa ficar em destaque e chamar atenção no nosso processo de cuidado e no próprio comprometimento do cliente com o seu autocuidado, é essa noção de autodestrutividade. E também de uma destrutividade, né? Essa impulsividade, então, ela vai gerar alguns comportamentos autodestrutivos e também comportamentos que tem o ímpeto de ferir esse outro, né? De manobrar esse outro, de manipular esse outro, de atacar esse outro. Eu não tô falando aqui de questões relacionadas a uma violência de corpo, eu estou falando aqui de questões mais sutis, né? De uma manipulação, de uma sutileza. E isso tem a ver com um teste, obviamente, né? Do quanto o outro consegue suportar de mim, né? Do quanto que o outro consegue dar conta de mim, do quanto que o outro consegue compreender e arcar com o meu sofrimento. Então, é também um cliente que geralmente, né, transparece, quando eu falo da intensidade, transparece isso, um sofrimento muito difícil de darmos conta dele, né? E então é um cliente que vai se revelando muitas vezes incompreendido pela família, incompreendido pelo mundo à sua volta, e não estou dizendo aqui que ele não seja de fato incompreendido, né? Mas que é difícil tamanha intensidade, se torna difícil, né, conseguirmos ali dividir com ele, né, partilharmos com ele. E até deixo uma observação aqui para colegas, né, terapeutas, nesse sentido de que é difícil realmente arcarmos, entrarmos numa aposta tão completa ou tão complexa por conta dessa falta
né, de fundo muitas vezes ali, né, de um tamanho, é uma carência de um tamanho tão gigante que se você entra para atender todo o movimento dessa carência, fica difícil de você sair, fica difícil de você dar esse passo para trás, lembrando que o terapeuta precisa se fazer um igual, mas um igual que se diferencia, justamente para poder oferecer a alteridade, não é? Então aqui fica essa observação da palavra intensidade também, né? Impulsividade, intensidade. E a outra marca seria a instabilidade. Dentro da instabilidade, eu tô falando de um cliente, então, que revela hoje um funcionamento, né, um funcionamento ali de humor, um funcionamento de raiva também, né, de um humor raivoso, por exemplo, né, essa é uma descrição, um nome muito utilizado, humor raivoso, mas que no outro dia isso tomou outro formato. Gabi, mas então parece que a gente pode falar de uma bipolaridade. A bipolaridade a gente usa para fazer uma referência a uma variação de tristeza e euforia, né? Faz referência a um transtorno de humor. Então, tristeza e euforia, tristeza e euforia. Aqui no transtorno de personalidade borderline, a gente está falando de um humor irritadiço, raivoso, né? Então a característica central não quer dizer que não possa existir uma euforia e uma depressão, né? Uma tristeza, não quer dizer que não possa existir, mas não é a marca principal. Se você pega um cliente com um transtorno de humor e um cliente com um transtorno de personalidade borderline, você vê diferenças muito claras nessa manifestação da característica do humor, tá? Porque isso inclusive se conversa com outras questões de impulsividade, de autodestrutividade, né? De então intensidade. Esse cliente falando dessa instabilidade, e aí todos esses Is, eles estão extremamente conectados, não é que você vai identificar assim, isso é impulsividade, isso é instabilidade, isso é intensidade, não. Mas isso tudo, os 3 Is estão conectados. Então, geralmente, esses clientes fazem uso de uma medicação e aí abusam, né, da medicação, ou tem uma característica de se cortar, né, de autolesão, justamente pela questão da autodestrutividade, ou de se colocar em comportamentos sexuais que colocam esse cliente em risco. Essa é uma outra característica, não é? Então, nesse funcionamento, nesse estilo de funcionamento, você identifica intensidade, impulsividade e, então, instabilidade, né? Gostar de alguém, então é um cliente que gosta muito de uma determinada pessoa, e aí por um motivo injustificado, e essa é uma característica, um motivo injustificado já odeia, e odeia ao ponto de romper, né? E existe muita e aí eu trago isso de novo como uma observação para você. É necessário que você se atente a algumas manipulações. Isso não quer dizer que é um cliente que esteja mentindo, que é um cliente que esteja falseando um sofrimento. Não é isso, porque o próprio jogo de precisar manipular, o próprio jogo de chamar atenção, de chocar você, né, revela um sofrimento. E se acontecer, né, se a gente for usar aqui a palavra mentira, uma palavra que em terapia a gente precisa criticar bastante, porque na verdade pode ser simplesmente uma não habilidade e não se sentir à vontade para compartilhar, pode ser simplesmente uma dificuldade de bancar aquilo de fato, né? Então,
se recorrer a algum funcionamento aí, né, de mentira, vou usar mais a palavra aqui, manipulação. Isso revela de um sofrimento. Essa é a questão que precisamos nos atentar. Revela de um sofrimento. Não dá para você, como eu disse, entrar numa onda completamente, porque senão fica difícil de você realizar o cuidado necessário e a possibilidade de você dar passos para trás, então, para oferecer um suporte, né? Precisamos sempre ter uma autocrítica, uma crítica ao nosso trabalho enquanto terapeuta, que é o quanto é possível ali entrarmos, partilharmos, mas o quanto também precisamos estar de fora para oferecermos então reflexões, para oferecermos então uma certa marcação e de uma situação, né? Situarmos, ajudarmos esse cliente a se situar, né? Puxar um pouco esse balão de gás hélio que tende a ir perdendo algumas noções, né? Por exemplo, oferecermos esse olhar diferente, como eu disse, um olhar aí de alteridade, senão a gente vai funcionando na mesma repetição, né? Por isso que a Yolanda Forghieri fala da aproximação com o cliente, mas também do distanciamento reflexivo. A diferenciação desse diagnóstico, ela é recente na literatura, porque temos, como Foucault disse, os atravessamentos culturais, né, a construção social, a construção histórica para várias possibilidades diagnósticas, né? Eu deixo um beijo para todo mundo, vou pedir para você dar um like aqui nesse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar mais longe, deixa aí nos seus comentários as suas dúvidas. Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake, a vontade, critique, não é tão só corretente. Tamo aguardando o convite.